Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial, para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 10, Programação Ladder utilizando temporizadores. Esta aula vai ser dividida em duas partes, e esta é a parte 1. Nessa primeira parte, nós vamos ver o que é um temporizador, os tipos e parâmetros aplicados a temporizadores e alguns exemplos de temporizadores em diagrama de ladder. Na segunda parte, vamos resolver um exercício prático, exercício de fixação, utilizando os temporizadores do Click 02. Bom, vamos começar então, pessoal. O que é um temporizador? O temporizador ele tem por finalidade acionar ou desligar alguma carga em relação, de acordo com o tempo programado, um tempo pré-determinado. Inicialmente, lá naquelas lógicas de contatos, naqueles quadros com base em relés, esses temporizadores eram utilizados através dos relés de tempo, ou relés temporizadores. Então a gente tem um relé aqui, a gente tem aqui um relé, tem a bobina do relé, tá vendo? A1, A2. A gente tem aqui uma escala de tempo que vai de 0,1 a 1 segundo, nesse caso aqui vai de 3 a 30 segundos. E a gente tem contatos auxiliares do relé aqui que comutam o seu estado quando passa esse tempo, mediante alguma forma de acionamento que nós vamos estudar. Então esse é o princípio básico de funcionamento de um relé de tempo, ok, pessoal? Só que na era dos CLPs, esses relés, esses temporizadores, eles deixaram de ser componentes físicos e passaram a ser funções internas de um CLP. Perceba a grande desvantagem de utilizar um relé de tempo. Cada componente representa apenas um temporizador, ele necessita de uma alimentação e ele possui apenas um contato auxiliar, dependendo do relé 2, mas assim, um número limitado de contatos auxiliares. Já no diagrama de ladder, os relés eles são funções internas presentes dentro do ambiente de programação do CLP, como se fossem programas instalados em um computador, digamos assim, fazendo uma analogia. Só para vocês terem noção, por exemplo, o Click 02 possui 31 CLPs que podem ser o Click 02 possui 31 temporizadores que podem ser agrupados aí em 6 categorias de temporizadores. Então, perceba que com um único componente você dispõe agora de um número muito maior de funções de temporização, o que garantiu aí às aplicações industriais um grande crescimento, uma grande aplicação, já que praticamente todo o processo precisa de alguma temporização. Tá? Existem basicamente 4 tipos de temporizadores, aqui nós já estamos pensando nos temporizadores como blocos de funções do CLP, tá? Que são eles o temporizador T-on, que é com retardo ao ligar, o temporizador T-off, que é com retardo ao desligar, o temporizador RTO, que é um temporizador com retenção de tempo, e o TP, que é um temporizador de pulso ou temporizador oscilador, tá bom? Além desses 4 tipos de temporizadores, os CLPs eles possuem também o chamado RTC, que é o Real Time Clock, que não deixa de ser um temporizador, mas ele é uma função que ela aciona ou desaciona cargas com base na hora de relógio, na data e na hora real ali do CLP. E aí a gente permite fazer programações com base em uma hora e uma data predeterminadas. Então é bem interessante esse RTC, mas nós não vamos aprofundar nesse RTC nessa aula, nós vamos focar aqui nesses 4 tipos de temporizadores, certo? Antes da gente ver exatamente quais são as diferenças entre os tipos de temporizadores, vamos ver alguns parâmetros que são comuns a todos esses temporizadores, tá? O primeiro aqui é a alimentação, o parâmetro de alimentação, que vocês vão encontrar aí em muitos CLPs, muitos ladders, como enable. Essa alimentação é um contato discreto que indica se a bobina do temporizador está alimentada. A gente precisa lembrar, pessoal, que o diagrama ladder ele é uma associação, uma analogia ao diagrama de contatos elétricos com base em relés, Então,
essa alimentação, ela não é 24 volts, 110 volts, não é um valor analógico. Essa alimentação quer dizer que a linha do ladder que alimenta o temporizador, ela está habilitada ou ela está desabilitada, certo? Então é um valor discreto, um valor binário, 0 ou 1. A saída do temporizador também é um valor binário, um contato discreto, chamado de DON. Ela vai indicar se a saída do temporizador está habilitada ou não, né? Temos também um valor de tempo pré-selecionado, chamado de preset. Aqui esse valor de tempo já é um valor analógico, que ele indica o intervalo de tempo que será contado pelo temporizador. Então eu quero que o meu temporizador conte até 10 segundos, conte até 20 minutos, conte até 30 milissegundos. Então esse valor é chamado de preset, é um valor analógico, tá? E perceba que essa base de tempo ela pode mudar de segundos para minutos, né, para horas. O mais comum são segundos e milissegundos, tá? Mas essa base de tempo em alguns CLPs ela pode ser configurável também. Na verdade, muitas vezes ela nem é configurável entre segundos, minutos e horas, mas em frações, em frações de 10 do segundo, 0,1 vezes segundo, 1 segundo, 10 vezes segundo. É como se a gente aí mudasse a escala de tempo, tá? É um valor analógico também, tá? Que vai indicar qual base de tempo que ocorrerá a contagem desse temporizador. E nós temos, por fim, o tempo decorrido, ou elapsed time, que é um valor analógico também, que indica o tempo que está passando, né, que está sendo contado desde que houve a habilitação da contagem do temporizador. Nós vamos ver que existem condições para que se comece a contagem do temporizador. Não é simplesmente alimentá-lo, né? Então, quando essa condição é satisfeita e que a contagem se inicia, esse tempo decorrido começa a contar e nós temos acesso a esse tempo também, certo, pessoal? Então, perceba que o temporizador ele é um bloco do lado, é uma função que normalmente a gente usa ela como saída, tá? Só que ela também, o estado da saída, né, pode ser utilizado como entrada, como a gente viu aqui. E além disso, o temporizador ele vai envolver tanto variáveis discretas como variáveis analógicas. E nós precisamos aprender como que a gente vai trabalhar com cada um deles, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro tipo de temporizador, que é chamado T-on, temporizador com retardo ao ligar, por isso que tem o on aqui, né? Esse temporizador, ele, como o próprio nome sugere, né, quando a gente alimenta a bobina no temporizador, ele tem um retardo para que essa bobina vá para estado alto, ou seja, existe uma contagem de tempo a partir do momento que a gente alimenta o temporizador até o momento onde a bobina do temporizador vai para estado alto, a saída do temporizador vai para estado alto. Perceba, pessoal, que sempre que eu estou falando de bobina aqui, eu estou fazendo uma associação ao diagrama de relés. Não existe bobina no lado. Eu estou me referindo àquela saída do temporizador, tá? Que é aquele bloco aquele bloco redondo lá, né, que a gente coloca na saída, na linha da direita ali, né, naquela barra de alimentação mais à direita no diagrama de ladder. Então, como que ele funciona, tá? Quando o temporizador é energizado, quer dizer que o enable vai para estado alto, aquela condição, aquela linha do ladder que vem da esquerda para a direita, né? Quando ela fica verdinha, por exemplo, no clique 02, começa a contagem na base de tempo que a gente determinar. E aí, a saída do meu temporizador, que está conectado como uma saída, aquele bloco mais à direita do ladder, ela vai permanecer em estado baixo enquanto o tempo decorrido for menor que o valor pré-selecionado. Então vamos supor que eu estou utilizando um T-on com um preset de 10 segundos. Quando eu liguei o enable desse temporizador, essa contagem começou a rolar. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto essa contagem, esse tempo que está sendo contado for menor do que 10, o meu temporizador permanece com seu estado, a sua saída em estado baixo. Quando esse tempo decorrido for maior ou igual a esse valor pré-selecionado, quando esse tempo chegar a 10, e aí, como o tempo ele é contínuo, ele não para, né? Vai 11, 12, 13, 14 segundos. A partir do momento que esse tempo decorrido, esse elapsed time, é superior, é igual, maior ou igual ao valor pré-selecionado, a saída do meu temporizador T-on vai para estado alto, tá?
E uma informação importante é que se em qualquer instante de tempo esse meu enable do temporizador for para estado baixo, ou seja, eu cortei a alimentação do meu temporizador em qualquer instante de tempo, a minha contagem ela é zerada, ela volta para zero e a minha saída também vai para estado baixo. Então essa minha contagem, eu quero contar de 1 a 10, por exemplo. Se eu estou eu quero contar até 10, né? Se eu estou em qualquer valor entre abaixo de 10, 5, 6, 7, 8, aí no momento 8 eu corto a alimentação, por exemplo, essa contagem volta para zero e a minha saída não é acionada. Se o meu tempo decorrido já é maior do que 10, mesmo assim a minha contagem vai zerar, quer dizer que da próxima vez que eu energizar o meu temporizador, ele vai iniciar uma nova contagem e a minha saída também retorna para zero. Vamos tentar enxergar isso aqui num gráfico em função do tempo, né? Onde eu tenho aqui na parte de cima eu tenho um comportamento, uma forma de onda enable, né? Então perceba que eu tenho estados. O enable é um contato discreto, né? Binário, 0 ou 1, ou seja, on ou off. E o meu down, que é a saída do meu temporizador também, 0 ou 1, on ou off, né? Olha o que acontece. No momento em que eu energizo o meu temporizador, né? Então eu liguei o enable do meu temporizador nesse instante de tempo aqui, ó. A minha saída nesse instante de tempo, ela não vai para estado alto, ela permanece em off. Mas aqui inicia-se uma contagem de tempo, tá? E aí esse tempo vai sendo contado, permanece aqui durante todo esse intervalo de tempo aqui. A minha saída, o meu enable continua em estado alto. E aí quando eu chego nesse intervalo aqui, ó, de tempo, eu contei, passou o tempo decorrido, foi maior ou igual ao preset, né? Vamos supor 10 segundos, passou aqui mais do que 10 segundos. E a minha saída foi para estado alto. E ela permanece em estado alto porque o meu enable está em estado alto, tá? Quando eu jogo o meu enable para zero, a minha saída acompanha a alimentação do temporizador, ela vai para zero de novo. Aí o meu enable continua em zero, tal. Nesse instante aqui, eu alimento novamente o meu temporizador. Perceba mais uma vez que a minha saída não vai para estado alto. Ela teria que decorrer, né? Se eu pegar esse instante de tempo aqui, ó, eu teria que contar um preset aproximadamente até aqui, assim, ó, aproximadamente, né? Para dar aqui 10 segundos. Só que nesse instante de tempo, vamos supor aí 8 segundos, eu cortei a alimentação do meu temporizador. A minha saída ela não vai para estado alto e nesse instante de tempo aqui a minha contagem estava em 8 segundos, né? Um exemplo. Ela vai para zero. Eu zero a contagem aqui, tá? Se eu ligar meu temporizador de novo, se eu alimentar a bobina no temporizador de novo, essa minha contagem ela não vai recomeçar do 8 segundos, não. Ela vai recomeçar do zero e aí ela vai precisar contar novamente 10 segundos, que é o valor do meu preset nesse exemplo, né? Até que se passe esses 10 segundos e a saída do meu temporizador finalmente vá para estado alto, né? E aí ela permanece em estado alto até que a minha alimentação seja novamente cortada. Fácil de entender, né? Beleza. O próximo tipo de temporizador é o chamado de T-off, é o contrário do T-on. É um temporizador que possui retardo ao desligar. Como que ele funciona? Quando o temporizador é energizado, quando a minha alimentação do temporizador ela vai para estado alto, a minha saída acompanha a minha entrada automaticamente. Então, eu liguei o temporizador, liguei a minha saída. Não existe atraso ao ligar. Então, ao ligar, a minha saída acompanha a minha entrada, diferente do T-on, que possui atraso ao ligar. Então, existe um atraso entre a alimentação e a saída do temporizador no T-on, atraso ao ligar. No T-off, existe atraso ao desligar. Então, quando eu ligo, a minha saída acompanha a minha entrada. Quando eu desligo a minha alimentação, quando o meu enable vai para estado baixo, aí sim eu vou ter um atraso, um retardo ao desligar. Ou seja, a minha saída ela não vai acompanhar a minha entrada. A minha saída não vai para zero porque a minha entrada foi para zero. A minha saída vai iniciar uma contagem de tempo na base pré-selecionada e quando esse tempo decorrido for maior ou igual ao valor pré-selecionado, aí sim a minha saída vai para o estado baixo. Então é como se eu liguei o temporizador, liguei a saída. Desliguei o temporizador, começo a contar um determinado tempo, passou um tempo, aí sim a minha saída desliga.
Se durante qualquer instante de tempo eu retornar minha alimentação do temporizador para estado alto, eu religar o meu temporizador, essa minha contagem também é zerada e a minha saída permanece em estado alto. É o contrário do T-on, certo? Então o T-off, ele tem grande parte do tempo, ele vai ficar em estado alto, diferente do T-on, que grande parte do tempo fica em estado baixo, né? Pelo menos até ali o momento em que a gente alimenta a bobina e que a saída vai para estado alto. Vamos enxergar esse T-off aqui através do gráfico, né? Então, olha só, nesse instante de tempo aqui, eu alimentei o meu temporizador. Quando eu alimento o meu temporizador, não existe atraso na energização. Então, a minha saída acompanha a minha entrada, ela vai para estado alto no mesmo instante de tempo, tá? E aí, a minha entrada permanece em estado alto, a minha saída permanece em estado alto, acompanhando a entrada. E aí, em determinado tempo, eu quero desligar o meu temporizador. Nesse momento eu vou ter o meu retardo ao desligar. Então a minha saída ela não vai automaticamente para o estado baixo. Ela vai contar um tempo, um preset, vamos supor aí 10 segundos. Quando passar esses 10 segundos, aí sim ela desliga, tá? Aí ela permanece desligada porque a minha entrada está desligada, né? E aí em um novo instante de tempo eu ligo o meu temporizador de novo. Se eu liguei, a minha saída acompanha a entrada, permanece ligada. Aí vamos supor que passou um instante de tempo aqui de 8 segundos, tá? O nosso preset é de 10. Então vamos entender aqui, vamos supor que passou aqui 8 segundos. A minha saída, ó, aqui não, ela permaneceu ligada, né? E aqui eu desliguei aqui, né? Nesse momento aqui que eu desliguei, até esse ponto aqui, vamos supor que tenha passado 8 segundos, né? Então vamos supor aqui que passou 8 segundos. O meu temporizador, ele não foi para estado baixo porque ele está contando e o tempo decorrido não foi maior ou igual ao preset, tá? Esse valor não foi maior ou igual que 10, então a minha saída não foi para zero. Nesse ponto aqui, ó, eu liguei o meu temporizador de novo. Então, nesse ponto aqui, a minha contagem ela é zerada. Esse 8 segundos eu perco essa informação, ele volta para zero e a minha saída permanece em estado alto. Mais uma vez eu dou um pulso aqui, eu desligo, né, a minha alimentação e aqui eu vou fazer uma nova contagem começando do zero, né? Vou contar aqui 10 segundos, que é o valor do preset. Aí sim o meu temporizador é desligado. Então é um temporizador que possui retardo ao desligar, né? Ao contrário do T-on, que possui retardo ao ligar, ok? Um outro tipo de temporizador que a gente vai ter aí é o RTO, é um temporizador com retenção de tempo. O RTO é um T-on, é um tipo de T-on, tá, pessoal? Só que a grande diferença do RTO para o T-on é que a minha contagem ela não zera quando a minha alimentação vai para estado baixo, tá? Então eu possuo um retardo ao energizar, a minha saída não acompanha a minha entrada automaticamente, mas quando essa minha alimentação, por algum motivo, ela vai para estado baixo, eu não perco aquela informação do tempo que já foi contado. Eu armazeno essa informação. E aí eu vou somando esses tempos até que o meu tempo decorrido total seja maior ou igual ao preset e aí o meu temporizador vai para estado alto. Então, quando a gente alimenta, né, o temporizador, quando o nosso enable vai para estado alto, começa a contagem. Começou, na base de tempo que a gente escolheu. E aí, essa contagem ela vai ocorrer independente do estado da alimentação. Então, vamos supor que o meu preset seja 10 segundos. A minha alimentação ficou durante 4 segundos em estado alto e por algum motivo ela foi para zero. Beleza, ela foi para zero, interrompe a contagem, pausa a contagem, não está mais contando. E aí passou um tempo X, voltamos a alimentar o temporizador e ele ficou 3 segundos ligados. A contagem vai recomeçar do 4, vai contar mais 3, 7. Depois de passou esses 3 segundos, cortou a alimentação do temporizador de novo. Beleza, minha saída permanece em estado baixo. Dali mais um tempo, voltamos a alimentar a bobina desse temporizador e aí ela ficou 15 segundos em estado alto, um exemplo. Perceba que ele ficou 15 segundos em estado alto, mas ele só precisava ficar mais 3 para completar 10, porque já tinham se passado 7. Então 7 mais 3, 10. Então nos primeiros 3 segundos que ficou, a minha saída ela foi o suficiente para levar a minha saída para estado alto. Agora repara uma coisa. Vocês perceberam que essa minha saída
ela só depende da minha entrada, da alimentação do meu temporizador, até que o tempo decorrido seja igual, maior ou igual ao preset, porque quando a minha saída vai para estado alto, ela deixa de depender da minha entrada para ela ser zerada, porque se é um temporizador que armazena o tempo e esse tempo armazenado já é superior ao preset, então a minha saída não vai, ela não depende mais da alimentação para ir para zero, tá? Como que a gente consegue então zerar a saída do temporizador? A gente vai precisar de um novo contato chamado contato de reset, onde a gente precisa dar uma borda de subida nesse contato de reset para zerar a nossa saída do temporizador, para jogar essa saída para zero. Vamos enxergar isso aqui num gráfico. Ó. Olha só, nesse instante de tempo aqui eu liguei o meu temporizador. Liguei ele, começou a contagem, tá? Perceba que é um temporizador com retardo ao ligar. Então, nesse instante de tempo aqui, a minha saída não foi para estado alto, tá? Aí passou um tempo T1, né? Vamos supor que esse preset seja 10, esse T1 foram 4 e depois vão passar mais 6, um exemplo, né? Então, perceba aqui, ó, nesse instante de tempo aqui, passaram-se 4 segundos, né? Daqui para cá passaram-se 4 segundos. A minha saída foi para zero. Nesse ponto aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, eu não estou fazendo contagem de tempo. Minha contagem ela está paralisada em 4. Ela está pausada em 4. Quando eu retorno a alimentação do meu temporizador, essa contagem reinicia. Ela vai contar 6 segundos. Por que 6 segundos e não 7, 8, 9, 10, né? 6 segundos é o tempo necessário para que o tempo decorrido seja maior ou igual ao preset. Quando isso ocorre, né, então a minha saída, enfim, ela vai para o estado alto. Então, nesse ponto aqui, o tempo decorrido ele foi igual a 10. E aqui nesse ponto ele é 11, 12, 13, 14, um exemplo. Né? E aqui vamos supor que o tempo decorrido foi de 14 segundos. E aí a gente joga essa alimentação para zero. Né? Só que a gente já viu que no RTO, jogar a alimentação para zero não reseta a contagem. Então, nesse ponto aqui, ó, o meu tempo decorrido foi de 14 e ele é de 14 segundos. 14 é maior do que 10, então o tempo decorrido ainda é maior que o preset, então a minha saída ela não vai para estado baixo. De fato, essa minha saída, né, aí eu posso ligar a minha entrada de novo, e aqui vai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 segundos, por exemplo. Né? No 25 segundos eu desligo a minha saída de novo, a minha entrada, né, desculpa, minha entrada de novo. Só que aqui eu não perco a informação do meu tempo decorrido, ele continua sendo igual a 25, e 25 é maior do que 10. Então perceba, uma vez que a saída do meu RTO vai para estado alto, ela não depende mais da entrada para ir para estado baixo. Quando é que essa saída ela vai para estado baixo? Né? Quando que ocorre essa borda de descida na saída? Eu vou precisar de um novo contato chamado do contato de reset para eu dar esse reset aqui, resetar essa contagem. Aí quando eu reseto, ela vai para estado baixo. Né? Volta para zero, o tempo decorrido. 0 é menor do que 10, vai para estado baixo. Perceba que se eu tivesse dado essa borda de reset aqui, ó, por exemplo, eu perderia essa informação de 4 segundos que eu tinha aqui. Ó. Até aqui eu tinha decorrido 4 segundos e eu armazenei esse valor. Né? Quando chegar aqui, ó, se eu der um reset aqui, eu zero essa informação também, eu perderia esses 4 segundos. Então essa borda ela não ligaria mais aqui, né? Ela ligaria, vamos supor, né, que aqui passou 6 segundos e vamos supor que aqui passou 2. Né? Então se eu tivesse dado um reset aqui, ó, esse cara nesse instante de tempo aqui ele continuaria zero. Nesse instante de tempo aqui teria passado só 8 segundos, ele continuaria zero. Nesse instante de tempo que ligou aqui, ó, vamos supor que passou 2 segundos aqui. Agora sim que a minha saída iria para estado alto e permaneceria em estado alto até que a gente desse um novo pulso no reset. Então é assim que funciona esse contato de reset no RTO. Beleza, pessoal? Por fim, o nosso último temporizador é chamado temporizador de pulso ou temporizador oscilador. Ele é um tipo diferente de temporizador porque ele
Você alimenta o enable dele e ele começa a gerar um trem de pulsos, né? Para quem não sabe, trem de pulsos, ele começa a gerar um sinal periódico, uma onda quadrada periódica com período bem definido, né? Então ele gera aqui, ó, o preset agora passa a ser o período dessa onda quadrada e ele começa a gerar essa onda quadrada aqui enquanto a minha alimentação está em estado alto. Essa onda aqui ela tende a ter uma frequência aí na ordem de kHz, tá, pessoal? Precisamos lembrar, né, que frequência é o inverso do período. Então, como que ele funciona, esse temporizador de pulso? Quando a gente alimenta a bobina dele, né, quando o nosso enable vai para estado alto, a saída, que é o DON dele, começa a oscilar entre 0 e 1. Então, o meu DON ele não vai ser sempre 0 ou 1. Ele começa a oscilar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então eu tenho uma oscilação na saída, por isso que ele pode ser chamado temporizador oscilador. Tá? Essa saída, saída em trem de pulsos, ela para de gerar esses pulsos, né? Ela volta para ser sempre 0 quando eu corto a alimentação, ou seja, quando o meu enable vai para estado baixo. Em alguns CLPs, pessoal, a gente consegue determinar não somente o período, mas como a largura desse pulso. Então vamos imaginar aqui, ó, o período é um período de uma onda, né? É quando ela se repete. Então vamos supor que eu tenho isso daqui, ó, um sinal dessa forma, né? O período é isso aqui, ó. Tem um período que ela é 0 e tem um período que ela é 1. Tem um período que ela é 0 e tem um período que ela é 1. Então isso aqui é um outro período, tá? Perceba que nesse período ele fica uma quantidade de tempo em 0 e uma quantidade de tempo em 1. Essa quantidade de tempo ela pode ser ajustada, tá? Eu posso ficar muito tempo em 0, pouco tempo em 1, muito tempo em 0, pouco tempo em 1, muito tempo em 0, pouco tempo em 1. Aqui eu representei 3 períodos, né? E aí eu tenho uma largura de pulso pequena, né? Ou eu posso ficar pouco tempo em 0, muito tempo em 1. Pouco tempo em 0, muito tempo em 1. Pouco tempo em 0, muito tempo em 1. Isso aqui é uma outra largura de pulso, né? Uma outra forma que a gente tem uma largura de pulso maior aqui. Então, alguns CLPs a gente consegue programar não somente o T, mas também essa largura de pulso. Isso aí são CLPs mais novos que conseguem fazer isso, tá, pessoal? Mais modernos. Aqui só para a gente ver um exemplo, né? Quando a gente joga o nosso enable para estado alto, a gente começa a gerar state pulse. Então, vamos supor que esse período aqui, ó, ele fique 50% do tempo em estado baixo e 50% do tempo em estado alto, né? Seria uma largura de pulso aí de 50%. Esse valor, como eu falei, dependendo do CLP, pode ser ajustável, pode ser 30-70, pode ser 80-20, né? Isso varia. E aí ele começa a gerar sinais trem de pulso, né, sinais periódicos, oscilando, né, numa frequência F, que é 1 sobre P, 1 sobre T, que é o período, até que a gente joga a nossa alimentação para 0. Nesse momento aqui ele para de gerar novos pulsos, tá bom? É assim que funciona o temporizador. Pessoal, todos os temporizadores que eu expliquei para vocês aqui até agora, eles podem sofrer pequenas variações no seu funcionamento dependendo do CLP que vocês utilizam. Então essa ideia geral, ela funciona para todos, né? Então basicamente T-on, T-off, RTO e TP funcionam dessa forma, mas dependendo do CLP pode ter um ou mais tipos de T-on, um ou mais tipos de T-off, pode ter pequenas variações que é preciso que vocês analisem caso a caso para entender o princípio de funcionamento de cada um deles, ok? Aqui a gente tem um exemplo de temporizadores no diagrama ladder, né, como é que eles são utilizados. Isso aqui é uma representação em ladder de CLPs mais modernos. Se a gente olhar aqui, a cara dele é bem diferente lá do Click 02 que a gente trabalha, né? E se vocês forem trabalhar com automação industrial, por exemplo, tá mais fácil, é mais propenso vocês encontrarem esse tipo de programação do que o Click 02. Tá? Então aqui é para vocês verem como seria, por exemplo, um T-on e como seria um T-off, né? Então aqui a gente tem o número do temporizador, que pode ser T41, T42, T43, T44. A base de tempo em segundos, então é 1 segundo, nesse caso aqui a base de tempo é 0,1 segundo. O
O valor preset da contagem, 10, nesse caso aqui 100, né? O valor acumulado é o lapse time, quer dizer que esse cara não começou a contar ainda. Se ele começar a contar, esse valor acumulado vai acumulando, né? Quer dizer que o tempo está passando. Aqui a gente tem informação que isso é um T-on, isso é um T-off. E esse bloco, pessoal, como eu falei para vocês, é um bloco de saída, tá vendo? E esse bloco de saída, aqui a gente tem aqui o enable e o done, que são contatos que a gente consegue utilizar. Por exemplo, ele está usando o enable aqui no diagrama de ladder e ele está usando o done aqui no diagrama de ladder também, como entradas. Então a gente pode utilizar esses caras como entrada do CLP. Quem que seria o done? Done é a saída do temporizador, que a gente já viu que os temporizadores, essa saída varia o seu estado, né, em função do tipo de temporizador. E o enable é essa condição aqui, ó, pessoal. Tá? É essa condição aqui que liga o temporizador. Então, se essa linha aqui for verdade, ou seja, se estiver chegando energia aqui, o meu enable está em estado alto. Se para de chegar energia aqui, o meu enable vai para estado baixo. Então, isso que é a alimentação do temporizador e esse done que é a saída do temporizador. Só que não é isso que a gente vai ver no Click 02. Né? No Click 02 a gente tem um cara um pouco mais simples. E aí eu mostrei para vocês aqui como que a gente trabalha com esse cara no Click 02. Então eu estou utilizando uma entrada I1 aqui para acionar um temporizador T1, tá? Uma coisa bem simples aqui, esse T1 é um T-on, tá? A gente vai ver como que funciona o Click 02, mas ele é um T-on. E ele vai ter um atraso na energização aí de 20 segundos, ok? Aqui a gente tem o valor, o tempo decorrido, e aqui a gente tem o preset, tá? Então, olha só, aí eu estou usando, então isso aqui é como se fosse o enable, né? O enable aí do meu temporizador. E eu estou usando a saída dele, como se fosse o done dele, aqui embaixo, para ligar uma carga Q1. Então perceba, como ele é um temporizador com retardo ao ligar, e o meu tempo decorrido não é maior ou igual ao pré-selecionado, né, ao preset, a minha saída fica em estado baixo, não liga a minha carga. E perceba que a minha contagem aqui está zero porque essa contagem não foi iniciada. Por que essa contagem não foi iniciada? Porque o meu enable está em estado baixo, né? Eu não apertei o meu I1 ainda para iniciar a contagem. Quando eu aperto meu I1, aí eu começo a contar, então perceba que eu fiz uma pausa, né? Tirei uma foto desse diagrama com um tempo aqui de 7,6 segundos, tá? Então o meu enable aqui, ele está, aqui faltou um A, né? Enable, ele está em 1, aqui estava em 0, mas o meu done aqui, ó, ele continua em 0. Aqui também estava em 0, porque o meu tempo não foi maior ou igual ao meu tempo decorrido não foi maior ou igual pré-selecionado. Então minha carga continua embaixo. Nesse caso aqui eu tenho o meu enable em 1, né, minha alimentação. Esse tempo decorrido ele foi maior ou igual ao pré-selecionado, então o meu done também foi para 1. No que ele foi para 1, ele ligou a carga. Então isso aqui seria um exemplo de como utilizar um temporizador aí para ligar uma carga no Click 02. Antes da gente passar para o Click 02, para a segunda parte dessa aula, para a gente ver como que a gente utiliza esses temporizadores, né, para fazer a lógica ladder, eu queria comentar para vocês que o Click 02 ele possui 31 temporizadores, como eu falei no início dessa aula, e esses temporizadores são arranjados em 6 modos de operação. Então eu tenho um T-on, um RTO, 2 T-off e 2 TP. E aí quando você utiliza, né, o temporizador, é a letra T como saída, né, a letra T aqui, vai aparecer uma janela dessa onde você configura aqui o número do seu temporizador, que vai de 1 a 31, né? E aqui o modo, que vai de 1 a 6, né? 6 modos de operação. Aqui tem uma representação gráfica também para vocês verem, né? Aqui tem o nome do temporizador. Então, temporizador com retardo na desenergização. Isso aqui é T-off. T-off modo 1. Então, esse é o T-off 1, tipo 3, tá vendo? Tipo 3, T-off 1. Aqui tem a base de tempo para selecionar, o valor atual, que seria o valor decorrido, a gente não mexe, o pré-selecionado, né? E então seria essa tela de configuração do temporizador, tá bom, pessoal? Bom, com isso a gente chegou ao final da parte 1 da nossa aula. Agora nós vamos fazer um exemplo de fixação utilizando os temporizadores, vamos ver ele na prática, né? Então eu vejo vocês na parte 2.